Meu nome é Mauro Ribeiro, eu sou presidente do Conselho Federal de Medicina e venho aqui me dirigir a você, médico e médica brasileira, nesse momento tão difícil da medicina no país. É meu pensamento pessoal que hoje nós atravessamos a maior crise da história da medicina brasileira. Nós temos um fardo da época do governo do PT, da presidente Dilma Rousseff e do ministro Alexandre Padilha, com a abertura indiscriminada de escolas médicas. Num período de aproximadamente 6 anos foram abertas 160 escolas médicas no Brasil, episódio sem precedente na história da humanidade. É incrível isso, mas essa é a realidade. A abertura de escolas médicas em lugares sem a menor condição de se ensinar medicina, em cidades sem infraestrutura de atenção básica, de infraestrutura hospitalar, com número de mestres e doutores suficientes para que se ensine algo tão complexo como a medicina. Mas a realidade é que hoje nós temos 341 escolas médicas no país, que é uma catástrofe para a medicina brasileira e principalmente para todos os brasileiros e brasileiras. O que diz esse legado? Em rápidas palavras, o médico brasileiro, estudo do professor Milton Arruda Martins, da Universidade de São Paulo, nós trabalhamos em média 44 anos. Então, hoje, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, nós formávamos 14 mil médicos no Brasil. Daqui a 8 anos, quando as 341 escolas médicas estiverem formando médicos, esse ano nós vamos formar 25 mil médicos aproximadamente. E daqui a 8 anos nós vamos formar inacreditáveis 35 mil médicos no país. Quando nós fazemos a projeção para 40, 50 anos, nós teremos alguma coisa em torno de 1.500.000 médicos no Brasil, para uma população aproximadamente entre 230 e 250 milhões de pessoas. Então nós temos que reconhecer que o governo do PT, da presidente Dilma Rousseff, do ministro Alexandre Padilha, atingiu seus objetivos, que é a popularização da medicina brasileira. Hoje nós já vemos reflexos dessa política através do desemprego de médicos no Brasil, que hoje já é uma realidade. Mas a catástrofe ela é ainda maior, porque a residência médica, que é o padrão ouro de especialidade médica no país, nós temos hoje um número aproximado de 18 mil vagas ocupadas para residente de primeiro ano no país, e um total de 24 a 25 mil vagas com uma ociosidade aproximadamente de 40%, pouco menos de 40%. A infraestrutura hospitalar do Brasil ela não comporta mais o aumento exponencial de vagas de residência médica para acompanhar esse aumento também exponencial de número de graduandos. Então, quando nós fazemos as projeções, que nós estivermos formando 35 mil médicos, nós teremos aproximadamente de 16 a 18 mil médicos todos os anos sem residência médica. Então, nós teremos um contingente aproximado de 1.500.000 médicos daqui a 40, 50 anos, em que 50 a 60% desses médicos eles não terão feito residência médica. Quem são os médicos que fazem a residência médica? São os melhores alunos das faculdades. Então, esses médicos mal formados, o que vai acontecer com esses médicos mal formados? Eles vão entrar diretamente no mercado de trabalho. Aonde? Na atenção básica e na urgência e emergência. Esse é o legado que nós temos. Em cima disso, existe um movimento dentro do Congresso Nacional de trazer brasileiros que decidiram, de uma forma legítima e legal, fazerem medicina fora do país. O Conselho Federal de Medicina não tem absolutamente nada contra quem estudou fora do país. Brasileiros e estrangeiros formados no exterior são bem-vindos vindo para o país. A única coisa que nós exigimos, a nossa entidade maior, o Conselho Federal de Medicina, é que essas pessoas façam uma prova de suficiência de que têm conhecimento para tratar brasileiros e brasileiras. É a única exigência que nós fazemos. Mas, infelizmente, dentro do Congresso Nacional, existe um movimento liderado por alguns deputados e senadores de facilitar a vinda desses formandos em território no exterior. Faculdades de qualidade duvidosa, principalmente na fronteira do Brasil com o Paraguai e com a Bolívia. Paraguai e Bolívia, existem grandes faculdades de medicina no Paraguai e na Bolívia, mas infelizmente existem algumas instituições que foram abertas com intuito puramente financeiro, em que só brasileiros estudam, brasileiros que se formam, mas não podem exercer a profissão no Paraguai e na Bolívia. Então eles vão para lá,
em faculdades sem a menor infraestrutura também, sem laboratórios, sem campo de prática, sem hospitais universitários, e eles querem vir para o Brasil. São bem-vindos, contanto que façam revalida. Tivemos agora a medida provisória 890, que é um programa do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Luiz Henrique Mandetta, em que as entidades médicas foram chamadas, participaram da elaboração desse programa chamado Médicos pelo Brasil. Esse programa inverte a lógica perversa do programa Mais Médicos, do governo do PT, da presidente Dilma e do ministro Alexandre Padilha, em que 80% a 90% dos médicos alocados naquele programa, muitos deles estrangeiros, principalmente cubanos, que vieram para o Brasil e atuaram sem registro nos conselhos de medicina, esses médicos foram alocados, na sua grande imensa maioria, na região litorânea do país. Esse projeto do presidente Bolsonaro, ele inverte essa lógica. Ele vai ter 18 mil vagas, 13 mil vagas, os médicos serão alocados nas regiões dos rincões, região amazônica, Cerrado do Centro-Oeste, Vale do Jequitinhonha, Sertão Nordestino, onde essa população está totalmente desassistida. Esse programa, ele tem o apoio do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina participou da elaboração desse programa. Ele vai trazer médicos que vão ser contratados através de concurso público, vão ter um salário digno, vão ser contratados em regime seletista, vão ser capacitados em programa de saúde da família ao longo de 2 anos. É o que nós sonhávamos? Não, nós sonhávamos com a carreira de Estado, com o regime estatutário. Mas o regime seletista, ele basta até pelo imenso alcance social desse programa de realmente assistir aos desassistidos. Infelizmente, durante o trâmite da medida provisória 890 pelo Congresso Nacional, ela foi desfigurada, principalmente com a adoção do que se chama de revalida light. Então, sempre foi prerrogativa legal no país, através da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, que quem faz revalidação de diploma no Brasil são as entidades públicas, e isso também tem o apoio do Conselho Federal de Medicina. Infelizmente, o Congresso Nacional caminhou para outro lado, expandindo as entidades privadas, com nota 4 e 5 no ENAD, para que também pudessem fazer a revalidação de diplomas. O Conselho Federal de Medicina e as outras entidades médicas se colocaram contra essa realidade. Mas, infelizmente, nós fomos os votos vencidos dentro do Congresso Nacional, que é a Casa de Lei brasileiras e que nós respeitamos tudo que é decidido dentro daquela casa, embora não concordemos. Ontem foi um dia de júbilo para a classe médica. Fomos recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro, eu pessoalmente, com outros 3 diretores do Conselho Federal de Medicina, estava lá também o ministro Luiz Henrique Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro, atendendo a um pedido do Conselho Federal de Medicina, vetou essa parte da lei. Isso contemplou o pedido do Conselho Federal de Medicina, mas principalmente contemplou a todos os médicos brasileiros, a você, médico e médico brasileiro, que tanto se revoltaram com essa flexibilização que houve dentro do Congresso Nacional para que, principalmente, esses brasileiros formados na fronteira pudessem ter um processo de revalidação facilitado no país. Não pode existir facilitação, nem para brasileiros, nem para estrangeiros. Não pode existir também, da nossa parte, médicos brasileiros, nenhum movimento de preconceito, de xenofobia com quem quer que seja. O Conselho Federal de Medicina apoia o Revalida. O Revalida não é feito pelo Conselho Federal de Medicina. O Revalida é feito pelo MEC através do INEP. A participação do Conselho Federal de Medicina hoje na realização do Revalida é nenhuma. Nós simplesmente acompanhamos, mas apoiamos. E o Revalida tem um apoio. Esses médicos, o índice de aprovação do Revalida, feito em 2017, foi de 4%. 4% apenas desses médicos formados no exterior, principalmente dos brasileiros, formados nessas faculdades de fronteira do Brasil e da Bolívia, eles não conseguem passar no Revalida. O Revalida é uma prova média, ela é uma prova de nível de dificuldade abaixo da prova de residência médica. Então, se essas pessoas são mal formadas, se essas pessoas não têm condições de passar uma avaliação feita pelo governo brasileiro, a culpa não é do governo brasileiro, a culpa não é do Congresso Nacional e muito menos dos médicos brasileiros ou das entidades médicas. A responsabilidade do Conselho Federal de Medicina pelo fato desses brasileiros não serem aprovados do Revalida é nenhuma. E o que nós estamos fazendo quando nós defendemos o Revalida
é simplesmente defendendo a população brasileira da má prática médica. Então fica aqui, em nome do Conselho Federal de Medicina, e ouso dizer, em nome de você, colega médico e médica do Brasil, o nosso agradecimento. Primeiro ao ministro Luiz Henrique Mandetta, nosso ministro da Saúde, que sempre apoiou nossa causa. Segundo, aos parlamentares que nos apoiam dentro do Congresso Nacional, que foram voto vencido na discussão dessa matéria, mas sustentaram as posições das entidades médicas. E principalmente, o nosso agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro, que no prazo de 1 ano nos recebeu 4 vezes no Palácio do Planalto, 4 vezes no Palácio do Planalto, coisa inédita de um presidente da República e que simplesmente atende a todas as reivindicações da classe médica. Então, ao ministro Luiz Henrique Mandetta, aos nossos parlamentares dentro do Congresso Nacional, tanto os deputados quanto os senadores, principalmente da Frente Parlamentar da Medicina, e o presidente Jair Bolsonaro, a gratidão dos médicos brasileiros a esse ato que veio ao encontro do nosso desejo. Essa situação, ela vai persistir dentro do Congresso Nacional? Esse veto, ele vai ser mantido dentro do Congresso Nacional? Nós reconhecemos que é difícil a manutenção do veto. Agora, cabe às entidades médicas, a você, médico e médica brasileira, nos mobilizarmos no sentido de convencermos os nossos deputados dentro do Congresso Nacional de que, quando nós defendemos a não flexibilização na realização do Revalida, não é uma questão corporativa, mas sim uma questão de saúde pública em atenção a toda a população brasileira. Então estamos juntos, vamos nos mobilizar, vamos atuar em cada estado brasileiro e dentro do Congresso Nacional com as outras entidades médicas no sentido de nós mantermos a manutenção desse veto, embora nós reconheçamos que seja uma tarefa difícil. Mas nada é difícil para os médicos brasileiros quando nós estamos unidos, então nós podemos também vencer essa batalha. E mais uma vez, fica aqui nossa gratidão aos parlamentares que serão parceiros novamente dentro do Congresso Nacional, principalmente a Frente Parlamentar da Medicina, liderada pelo deputado Irã Gonçalves, e ao ministro Luiz Henrique Mandetta, e especialmente ao presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, estamos juntos.